Atos, capítulo 5, do 1 em diante. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço. E levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando-o a parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor, e todos os ouvintes, levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, disse-me: vendeste, portanto, aquela terra? Perguntou, dize-me. Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? E eis aí a porta, os pés do que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam morta, e levando-o, sepultaram junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. Essa palavra é uma palavra muito conhecida, irmãos. Só que aqui nesse relato, né, o Senhor vem falando no meu coração há algum tempo dessa palavra. E é interessante que no capítulo 4, no versículo 36, diz assim, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então, quando a igreja primitiva, ela estava, ali em crescimento, quando o Senhor Jesus Cristo ele foi morto e ressuscitou, e deixou os apóstolos ali para cuidar do povo de Deus, a igreja ela estava no auge, estava ali crescendo e crescendo e crescendo. Só que eu vejo que a parte financeira era defasada, Porém, os próprios irmãos, eles vendiam as suas propriedades. E eles vendiam as suas propriedades e entregavam ali aos pés dos apóstolos. E Barnabé foi um deles, que vendeu o seu campo ali, o seu terreno, e entregou todo o dinheiro aos pés dos apóstolos. Porém, eu vejo 2 histórias, aqui. Interessante que o final é bom, mas a outra, o final é terrível. Esse casal aqui, entende-se pela palavra, que eles estavam no meio. Porque ninguém chega hoje aqui e vem depositar ou doar, fazer uma grande doação desse nível. Então, eram pessoas que conheciam ali. Conhecia os apóstolos, conhecia as pessoas que estavam ali. Entende-se que ele cultuava ali junto, Porque Ananias e Safira também tinham uma propriedade. E quando eu li esse texto aqui, as palavras parece que não entendia muito. Por isso que eu gosto de fazer alguma ilustração, Então, imagine só que aqui, isso daqui é uma propriedade de Ananias e Safira. Essa propriedade é deles. Eles não precisam vender. Eles não precisam, porque essa propriedade aqui é deles. Porém, ele vendo que os irmãozinhos, estava doando, fazendo uma grande doação, ele falou, eu também quero um status, eu também quero doar. E não é errado você ver o irmão doando e você querer doar. Mas quando a doação é de forma espontânea e correta. E aí,
essa propriedade é deles, mas eles não precisam vender. Mas eles, se juntaram, o marido e a mulher, falou assim, ó, eu vou vender, um exemplo, irmão, vou vender por R$1.000, mas R$1.000 é muito dinheiro. Para que dar lá para o pastor Isaías, né? Para que dar lá para todo mundo, para os apóstolos? Vamos dar só R$500. Estou fazendo só a ilustração. O terreno é deles, eles não precisavam vender. Mas eles decidiram vender. E aí, ao vender, ele falou, vou dar só uma metade e vou segurar o restante. Talvez eles pensaram assim, esse dinheiro aqui eu vou guardar, talvez seja para o futuro, às vezes eu posso comprar outro terreno. Aqui seja uma garantia nossa, que não seria errado. Mas eles teriam que falar assim, eu vendi por 1.000, mas eu fiquei com 500 e eu estou doando 500. Mas não foi isso que aconteceu aqui. Então, o que foi que aconteceu aqui? Eles venderam aquilo que era deles, e chegou diante dos apóstolos, entregou e mentiu. Eles não precisavam mentir. Mas eles mentiram. Então, o que a palavra diz, entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Esse foi o grande motivo. Por que encheu Satanás o teu coração? Muitas vezes, irmãos, pessoas de dentro da igreja estão dispersas. Isso aqui não é possessão. Eu não estou falando de possessão. Eu estou falando que o texto diz que Pedro falou bem assim, porque deixou Satanás encher o teu coração. Isso mostra que ele estava no meio. Mas isso mostra também que dentro da igreja tem pessoas dispersas. Pessoas que deixam Satanás encher o coração. E fazer aquilo que não é lícito fazer. E aqui, Pedro falou assim, então, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando esse campo, porventura não estaria ao teu poder, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Ananias mentiu para quem? Para os apóstolos. Ele mentiu para os apóstolos. Mas Pedro disse assim, você não mentiu só para nós. Você mentiu para Deus. Isso mostra que a igreja primitiva estava cheia do poder de Deus. A igreja primitiva, ela tinha milagres extraordinários. Porque pela mão dos apóstolos, Deus operava grandes coisas. Mas quando o poder de Deus está em um lugar, também há juízo de Deus. Para aqueles que se rebelam. Para aqueles que deixam Satanás encher seu coração. Então, muitas vezes, as pessoas estão dispersas dentro da igreja do Senhor. Pessoas que são ditas como povo de Deus, como cristãos, mas estão dispersos, deixando Satanás encher o seu coração. Então, muitas vezes, as pessoas estão dentro da igreja e têm uma língua maior que o corpo. Muitas vezes, as pessoas estão dentro da igreja, mas gostam de uma fofoca que é terrível. Muitas vezes, as pessoas estão dentro da igreja e saem dando pitaco naquilo que sempre há duas versões. Ouve apenas um e sai dando pitaco. Sabe por quê? Porque deixou Satanás encher o seu coração. E muitas vezes acontece isso. Só que a igreja do Senhor, no século 21, parece que não existe mais esse tipo de coisa, Parece que não existe mais milagres, parece que não existe mais o poder de Deus.
grandes coisas acontecendo no nosso meio, e as pessoas vão banalizando as coisas e achando que Deus não está vendo. Esse casal aqui, eles queriam status, queriam se aparecer, eles não precisavam disso. Se eles quisessem fazer alguma doação, não tinha problema nenhum. Porém, ele chegou ali diante de homens de Deus, que aqui quem fala é Pedro, e falou assim, ó, toma isso aqui, ó. E o próprio Pedro falou, por que deixou Satanás encher teu coração, Ananias? A igreja do Senhor está tão banalizada, que as pessoas acham que entra dentro da igreja, age e pensa, e mente, e pratica pecados voluntariamente, banalizando toda a obra do Senhor, e acha que o dono da obra não está vendo. Engana-se. Está vendo. Está vendo. As pessoas estão se enganando, achando que Deus não está vendo. A palavra de Deus diz que Ele também opera juízo no meio do seu povo. Agora eu fico pensando, né? Naquela época, imagine só, vamos imaginar aqui, se estivéssemos vivendo naquela época agora, e o pastor da igreja fosse Pedro, se o pastor da igreja fosse Pedro, se Pedro fosse o nosso pastor hoje, quem de nós estaríamos vivo? Porque depois de um acontecido desse aqui, até quem não participava poderia pensar assim, ó, eu não vou naquela igreja. Quem é doido de ir naquela igreja? Onde a pessoa, o pastor da igreja fala aquilo que está dentro do íntimo. Eu não vou lá não, porque se eu for lá com algumas coisas eu posso morrer. Não estou dizendo que nós não pecamos não, irmão, porque nós pecamos, nós somos falhos, mas tem coisas que é planejado. O próprio Pedro aqui, quando ele estava indo, né, para Jerusalém, Jesus falou assim para ele, ó, o que é que as pessoas dizem sobre mim? Aí um disse assim, uns é Jeremias, Elias, outro, um dos profetas. E aí Jesus fala assim, mas vós, o que diz que eu sois? Pedro diz assim, ó, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O próprio Pedro estava cheio de Deus ali, revelou o próprio Cristo. E ao passar, no próprio capítulo, Jesus disse assim, ó, eu vou para Jerusalém, eu vou ser entregue na mão dos fariseus e vou ser morto. E o próprio Pedro falou assim, não, Senhor, imagina, isso não vai acontecer. Jesus falou o que para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Pedro estava possesso? Não. Mas Pedro deixou Satanás encher o seu coração. Porque o próprio Jesus falou bem assim, ó, para trás de mim, Satanás. Com o próprio Pedro que tinha acabado de revelar. Cristãos dispersos. Cristãos dispersos. Muitas vezes estamos assim, irmãos. Deixando o inimigo colocar coisas no nosso coração. Aquilo que não edifica. Aquilo que não é do reino. E muitas vezes a gente sai falando coisas deliberadamente. E pode custar a nossa vida. Aqui custou a vida de Ananias. Conservando, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Estava no auge do crescimento da igreja, ali. Imagine se Deus permitisse esse tipo de coisa dentro da sua igreja, como seria o fim? E estamos vivendo hoje os finais dos tempos. Estamos vivendo os finais dos tempos. A apostasia já está aí, ó. O abandono da fé já existe. Mas Deus, Ele ainda vai levantar um povo nos finais dos tempos, um povo separado, um povo santo,
um povo que clama a Deus e onde o Senhor está. Então, devemos olhar aonde realmente existe Deus, para que a gente não deixe Satanás encher nosso coração, para que coisas piores não aconteçam conosco. Porque acontece, irmãos, acontece. Levantando os moços, cobriram-lhe o corpo e levaram-o e sepultaram. Quase 3 horas depois, a mulher dele teve 3 horas para mudar toda a história da vida dela. 3 horas a mulher dele teve para mudar toda a história da vida dela. Uma oportunidade que o Senhor tinha dado para ela. 3 horas apenas. Quanto tempo nós precisamos para mudar de vida? Quanto tempo precisamos para mudar a nossa mente, o nosso conceito de igreja, de Cristo e de cristianismo? Quanto tempo precisamos para largar das meninices e seguir realmente a palavra de Deus? Quanto tempo precisamos? Ela teve 3 horas. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou-lhe: diz-me, vendeste portanto aquela terra? Então Pedro falou bem assim, oi, tudo bem? Você vendeu mesmo por X aquela terra? Olha o que é a oportunidade. E muitas vezes a gente deixa para pedir perdão para Deus só amanhã, aquilo que nós erramos hoje. Muitas vezes a gente deixa para perdoar só amanhã, aquilo que tem que ser perdoado hoje. E muitas vezes a gente deixa tantas outras coisas que deveríamos fazer hoje, para fazer amanhã, depois, quando a mágoa passar, quando os problemas passar. Ela teve 3 horas. Talvez você não tenha um dia. Talvez você não tenha um dia. Vida cristã é sério, irmãos, não é de brincadeira. O Espírito Santo habita em nós, e quando nós erramos, automaticamente Ele nos mostra: você errou. Qual que é o momento de pedir perdão? É na hora que você reconhecer o seu erro. Não esperar o tempo passar, porque talvez amanhã você não esteja aqui. Estava falando com a minha esposa hoje, né? Sobre uma pessoa. A pessoa passou a vida inteira cristã, e nos últimos dias da vida dela, que ela achava que não eram os últimos dias, desviou, destruiu tudo que tinha, família, tudo, voltou a beber, tudo, teve um acidente e morreu. Mas criou a vida inteira diante dos pés do Senhor. E nos últimos tempos falou: eu tenho mais 20 anos. E não demorou muito tempo, irmãos. Não demorou muito tempo. E a mulher de Ananias aqui, ela teve quase 3 horas. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou-lhe: diz-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? És a porta, os pés do que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. Porque o cristianismo, a igreja do Senhor está banalizada por muitos lugares aí, não pensa que todos estão. Porque as pessoas estão aí, falando de Deus de qualquer jeito, não pensam que todos estão. Porque ainda existem homens de Deus, e ainda existem lugares íntegros, que têm compromisso com a palavra de Deus. E aqui, Pedro falou bem assim: você entrou em desígnio, você concordou, você quis, lá no seu íntimo, lá com o seu esposo, né, dar um caloteiro, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam morta, e levando-a, sepultaram junto ao marido. E sobreveio grande temor
a toda a igreja e todos quando ouviram a notícia destes acontecimentos. Hoje, Deus trouxe essa palavra aqui para nós essa noite. A palavra, ela fala primeiro com o pregador e depois através do pregador. E Deus vem falando comigo nessa palavra há dias, irmãos. Quem conhece a nossa igreja sabe. Quem conhece os nossos pastores sabe. Não é porque eu estou aqui pregando, não. Mas quem prega aqui é quem Deus quer. E se Deus trouxe essa palavra para nós essa noite, é porque Ele está dando um alerta. Não deixe Satanás encher teu coração, para coisas piores não acontecer contigo ou comigo. Não dê lugar a Satanás, irmãos. Seja cristãos vigilantes. Não saia falando coisas que você não sabe. Não saia fofocando. Não saia falando um monte de besteiras por aí, porque você pode morrer pela sua própria língua. A obra de Deus é algo sério. Não é algo feito de qualquer jeito, não. E se naquele tempo aconteceu isso aqui, por isso que tem muitos mortos dentro da igreja, achando que está indo para o céu. Ananias e Safira estavam dentro da igreja, cultuando a Deus, achando que estava nadando de braçada. Mas ali o poder de Deus estava, e o juízo de Deus veio sobre ele. Não deixe o juízo de Deus vir sobre nós, irmãos, mas que a sua misericórdia, e o Senhor está usando de misericórdia, trazendo essa palavra para nós essa noite, porque Deus repreende e castiga todos quanto amam. Então o Senhor, Ele nunca vai fazer algo sem antes avisar. Deus avisa o seu povo. E se essa palavra veio para nós essa noite, é porque tem que ter mudança. Mudança na nossa mente, no nosso coração. Tem que ter vigilância. Não deixe Satanás encher seu coração, para que coisas piores não aconteçam. Esse casal aqui, acredito que eles eram bem-sucedidos, porque eles estavam ali, eles venderam e foi lá e depositaram diante dos pés dos apóstolos. Mas eles fizeram isso pela forma errada. Eles quis apenas se aparecer. Não queira se aparecer, irmãos. Talvez você se apareça para a sua liderança, mas para Deus não. A obra de Deus é para os humildes, as pessoas que reconhecem Deus. Se Deus colocou no teu coração fazer uma doação, faça. Deus ama quem dá com alegria. Olha lá. Mas não vem fazer barganha, achar que está tudo certo, que não está tudo certo. Esse casal aqui custou a vida deles. E muitas vezes a atitude nossa custa a nossa vida. Que as nossas atitudes nos levem para o céu e não para o inferno. É tempo de mudança e é tempo de mudança hoje. É tempo de refletir hoje. É tempo de perdoar, é tempo de perdoar hoje. É tempo de pedir perdão, é tempo de pedir perdão hoje. Não queira ter 3 horas como essa mulher, porque talvez você não vai ter essa oportunidade. Pastor Isaías. Ananias e Safira, eles nos mostram que Deus conhece o que está no teu coração. De Deus você não esconde nada. Nunca. Deus conhece o que está no teu coração. Ananias e Safira também nos mostram que quem se une para viver de aparência, o final é a morte. A vida cristã não é vivida de aparência. Deus, Ele quer a nossa sinceridade.
Ou somos sinceros na obra de Deus, ou estamos mortos. O Pedro, ele diz algo terrível para aquele casal. Por que deixaram Satanás encher o coração de vocês? Onde que Ananias e Safira estavam? Dentro da igreja. Mas com o coração cheio de Satanás. Nós não podemos viver de aparência. Nós precisamos viver na sinceridade. Não adianta estar unido, todo beijinho, beijinho, todo alegria, mas na falsidade. Deus quer a nossa sinceridade. Se precisar ser duro, temos que ser duro. Mas temos que ser sinceros naquilo que fazemos na obra de Deus, porque é obra de Deus. Esta obra aqui não é minha, não. Essa obra aqui é de Deus. Não deixe de ouvir o que Deus falou hoje aqui. Seja sincero na tua caminhada com Deus. Não deixe Satanás encher o teu coração para que você morra. Satanás só faz 3 coisas: mata, rouba e destrói. Não deixe Satanás fazer isso com você. Não deixe Satanás encher o teu coração para que da tua boca saia malignidade. Deixe o Espírito Santo encher teu coração para que da tua boca saia vida. Para aqueles que te ouvem, ouçam o próprio Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja.